Glória a Deus. Que tremendo este lugar, meu irmão. Que tremendo está aí onde você está. Eu creio que a presença do Senhor está alcançando a tua vida. Você que assiste, você que ouve pela rádio, eu não tenho dúvida que o Senhor está falando no teu coração nesta noite, através das canções de adoração, com muita unção, com muita graça. A palavra de Deus diz que o Senhor habita na adoração. A palavra diz que o louvor, o perfeito louvor, o louvor genuíno atrai a presença de Deus. É por isso que muitas pessoas estão agora quebrantadas diante de Deus, estão gratas ao Senhor, estão fazendo aquilo que o salmista diz, estão dando graças ao nome do Senhor, estão dando hosana, estão testificando daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele é, estão falando em mistérios com Deus, estão com alegria no Espírito. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluias. Que gostoso, irmãos. É diferente, é um culto diferente, mas é um culto ao nome de Jesus, é o nosso culto como igreja do Senhor. E como culto nós temos que adorar, nós temos que enaltecer, engrandecer o nome do Senhor, e também adorá-lo com os nossos dízimos e ofertas. Isso também é adoração, isso também é culto a Deus, isso também é sacrifício de louvor a Deus, honrar a Deus com as nossas fazendas, diz a palavra de Deus. Então eu gostaria que você, assim como está adorando, recebendo o louvor na sua casa, a palavra de Deus daqui a pouquinho no seu lar, no seu coração, nós estamos aqui culto após culto, né? Anunciando a vocês a necessidade que a casa de Deus demanda, a necessidade de cumprir compromissos. O mês virou, já estamos aí na metade do mês de abril, e os compromissos estão batendo a porta. Então você que é a igreja do Senhor, entende o compromisso, o princípio da generosidade, de dar. Eu gostaria que você fizesse a tua oferta e entregasse o teu dízimo ao Senhor. Nós temos aí na sua tela as contas da igreja: Caixa Econômica, Sicredi e PicPay. É isso? Amém. Então eu gostaria de ler um texto enquanto você está aí se preparando para fazer a sua oferta, como você faria aqui no gasofilácio, como você entregaria aqui a sua oferta, o seu dízimo, como sempre tem feito. Não é de outra forma. Nós estamos cultuando a Deus, e isso está prestes já a acabar, eu creio, já está passando. Estou contando os dias para nos reunirmos aqui novamente, como congregação aqui, nesse espaço físico. Eu creio que está muito perto. Mas enquanto isso, nós que somos de uma geração digital, digamos assim, até a Bíblia nós já temos no celular, no notebook, nós temos aí no iPad, nós temos tantas coisas aí à mão, os aplicativos de banco e tudo mais. Então agora é a hora de nós usarmos isso também em prol do reino de Deus. Este é o momento de nós usarmos a tecnologia em favor do reino de Deus. Amém? Você que está me entendendo, eu quero ler uma palavra para você. Você que ouve e sabe que nós estamos sendo sinceros. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus e dizendo a você que precisamos que você seja, aliás, continue sendo fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo de número 6 e versículo 38, diz assim: deem e lhes será dado. Eu vou repetir. Diz assim o texto: deem e lhes será dado. O que lhes será dado? Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Em outra porção da palavra diz que melhor é dar do que receber. Em outra porção diz que o Senhor dá a semente
ao que semeia e o pão ao que come. Então você precisa entender que você precisa semear na obra de Deus. Em outra porção diz que a medida que semeamos é também a medida que nós colhemos. Não é barganha com Deus, mas é um princípio de generosidade. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar que nós temos que doar. Doar para quê, pastor Carlos? Doar para que a obra continue, para que haja condições da obra de Deus continuar, se perpetuar na face desta terra. Então, eu gostaria que você pegasse a sua oferta, aí, aliás, que você fizesse ela pelo aplicativo, costume, pegasse, que você, aquilo que você propôs no seu coração, aquilo que você está em condições de ofertar a Deus, amém? Não é a igreja, não é o pastor, mas é ao Senhor Deus, é a obra dele, a causa é dele, a palavra é dele. Aquilo que você propôs no seu coração, de ofertar o seu dízimo, aquilo que você entrega a ele. Eu sei que é um momento de dificuldade, sim, nós sabemos, mas o Senhor é fiel para multiplicar a semente. Lance o pão sobre as águas, disse o sábio Salomão, e depois de muitos dias o acharás. Amém? Então você que propôs, enquanto nós vamos aqui louvar mais a Deus com mais uma canção, eu gostaria que você fosse aí fazendo a tua oferta e o teu dízimo numa dessas contas. Amém? Deixa Deus te usar neste momento. Adore a Deus com a oferta, com o dízimo e também com os seus lábios uma vez mais. E logo após, pastora Marcela já está aqui com a palavra de Deus para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos glória, e teu é o poder para sempre. Amém. Diga, te damos honra, te damos honra, te damos glória, e teu é o poder para sempre. Amém. Então vem incendiar meu coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluias. Quero saudar todos com a paz do Senhor e dizer que é um pouco estranho nós estarmos na igreja e não vermos os irmãos aqui, mas hoje mais do que nunca nós descobrimos que a igreja não é esse templo de tijolos e muito menos que a igreja sou eu sozinha.
A igreja somos nós, em união, unidos pela palavra de Cristo. Nós somos o corpo dele, sendo que Cristo é o nosso cabeça. E é essa cabeça que nos alimenta, que nos guia, que nos orienta. E hoje, enquanto eu fazia o meu esboço, eu pensava nessa dificuldade que nós temos em vir aqui pregar e olhar para as cadeiras vazias. E aí eu fiz um mapinha. Eu tentei lembrar de onde cada um sentava. E eu orei por vocês, pensando que, assim como nós temos sentido a falta dos irmãos, vocês também têm sentido a falta de estar aqui. Mas eu quero dizer que, em nome do Senhor Jesus, esse tempo vai passar. E é importante que você seja igreja aí na sua casa, seja unido com a sua família, com os seus filhos, e que você honre a Cristo nos serviços domésticos, que você honre a Cristo através da honra ao seu marido, através da honra aos seus pais, da honra à sua esposa, porque nós honramos a Cristo em tudo que fazemos. Então é um momento de nós nos alinharmos dentro da nossa casa e dizer que nós somos a igreja de Cristo, quando nós estamos unidos a Ele. Não importa onde você está, não importa o mais distante que você estiver, se você está unido conosco nessa palavra, você é a igreja. Vem ser conosco, igreja de Cristo. Vem comungar conosco neste lugar. Seremos uma só carne, um só espírito, e diremos que nós somos o povo de Deus, amém? Eu quero que você venha comigo então aqui na palavra. Essa palavra tem me corroído nesses dias, e até na mata nós conversamos sobre isso um pouco. Eu quero que você abra comigo no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Deixa eu tirar aqui o meu mapinha. Versículos 7 ao 12. Eu sei que você deve estar aí sentado no teu sofá, a esposa fazendo alguma comida, os filhos andando para lá e para cá. Você está bem confortável, mas esteja ligado. Pega a sua Bíblia, abre o seu aplicativo. Êxodo capítulo 3, versículos 7 ao 12. Assim diz a palavra de Deus. E disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, eu sei o quanto vocês estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, aonde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu, Senhor, para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou a Moisés: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém? Essa é a palavra que Deus tem falado comigo nesta noite. E eu sei que essa história do povo de Israel nós conhecemos abundantemente. Nós ouvimos muito desde que nós nos convertemos, de que essa é uma das passagens mais importantes, pois ela inicia o período pascual, o acontecimento do êxodo do povo hebreu até o deserto. Acontece que antes disso, eu comecei a me perguntar, mas meu Deus, como é que pode um povo que antes era convidado a morar dentro do Egito, agora se tornar escravo? E a palavra de Deus diz lá no início de Êxodo, que desde quando Jacó e os seus filhos, através de José, adentraram o Egito, outros povos hebreus o seguiram. E ali eles habitaram
com José e a sua parentela dentro do Egito. E eles se multiplicaram. Acontece que Jacó morreu, e depois José morreu, e depois os irmãos de José morreram, e toda aquela geração que era com José também morreu. E acontece que também aquele povo de Israel era um povo muito fértil, irmãos. A Bíblia diz que eles se proliferaram, que eles se multiplicaram e encheram o país do Egito de pessoas, a ponto de serem mais do que os próprios povos do Egito. E o novo faraó, um rei que se assentou no trono, um rei que não conhecia nada sobre a história de José e Jacó, um rei que desconheceu os acontecimentos passados dessa aliança do povo do Egito com o povo hebreu, ficou com medo da quantidade do povo hebreu que habitava o Egito. E esse medo o tomou a ponto de ele pensar que o povo hebreu poderia dominar o Egito ou se aliar a algum inimigo deles. E esses inimigos, então, poderiam, juntamente com o povo hebreu, dominar o Egito. E o grande faraó teve a brilhante ideia de começar a oprimir o povo de Israel. Criou sobre eles chefes e começaram então a fazer com que o povo de Israel servissem os egípcios de forma opressora até a ponto de escravizá-los. E o resto da história você já conhece. A gente sabe que Joquebede, a mãe de Moisés, teve um filho no período em que os povos egípcios matavam as crianças que nasciam dos hebreus homens. Aí Joquebede, tentando proteger o seu filho, lança ele sobre o mar num cestinho embatumado, e aquele cestinho atravessa o rio e chega até o lugar onde a irmã de Faraó se banhava, e ela encontra a criança e o adota. A irmã de Moisés vê a cena porque acompanhava o irmão através do rio e diz que conhecia uma ama de leite que poderia amamentar essa criança, a própria mãe. E ali Moisés cresce por 40 anos. Moisés vive no meio do povo egito como um grande homem, como um homem de dentro da casa de Faraó, aonde ele recebeu todos os ensinamentos egípcios, aonde ele foi criado como uma criança egípcia, como um adolescente egípcio. E depois desse tempo, ele descobre-se como um hebreu. Moisés foge do Egito e após essa fuga, ele tem um encontro com Deus. E é aqui que nós estamos. Nesse encontro com Deus, Moisés escuta a voz de Deus. E nesse chamado, Deus se revela a Moisés. Olha que tremenda essa passagem. Quando Deus começa a falar com Moisés, ele fala 4 coisas importantes que eu marquei aqui para a gente ler. Quando Deus diz assim: eu tenho visto a opressão sobre o meu povo. Quando Deus diz: eu tenho escutado o seu clamor, eu sei o quanto eles estão sofrendo. E lá no versículo 8: por isso desci para livrá-los. Ei, querido, Deus revela a Moisés a onipresença que Deus tem sobre o povo de Israel. Nós olhamos e vemos as opressões que nós vivemos. Nós olhamos e clamamos a Deus, buscando com que Ele escute o nosso clamor. E aí Deus se revela a Moisés, assim como se revela a nós, e diz: eu escuto, eu vejo. E ainda hoje, através das canções, hoje não é o culto da palavra, gente, olha ali atrás, ó, culto da palavra, tá vendo? Eu quero que você vá comigo lá no livro de Salmos. Olha que tremendo. Salmo 115. No Salmo 115 é um salmo dedicado ao povo hebreu durante a fuga para o deserto. Ele diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por amor e pela tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus dele? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele são feitos de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Eles têm boca,
mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não podem sentir o cheiro. No Salmo 115, o salmista diz que todos os outros deuses podem ser feitos da mais preciosa riqueza da terra, da mais preciosa fonte, mas eles não escutam o clamor do seu povo. O verdadeiro Deus, o Deus de Israel, inclinou seus ouvidos e ouviu a nação hebreia, e ouviu a nação de Israel, e se apresentou ao povo hebreu, dizendo para Moisés que ele viu, que ele escutou e que ele sabia o quanto estão sofrendo. Ei, querido, Deus é um Deus vivo, Ele é justo, Ele é presente, Ele é potente e Ele pode fazer todas as coisas no momento que Ele quiser. Deus estava vendo toda a opressão que Israel vivia durante o período egípcio. Deus estava recebendo a oração do seu povo. Agora tem uma diferença. Enquanto ele estava só ouvindo, enquanto ele estava só vendo, enquanto ele sabia todo o sofrimento que o povo estava passando, ele não agiu. Ele agiu neste momento, no capítulo 3, porque no versículo 12 ele disse: agora eu estou com você. Agora eu estou com você. Vá até o povo egípcio e diga a eles que eles precisam liberar o meu povo para me adorar. Quando Deus revela a sua identidade, o seu objetivo ao povo de Israel, Moisés teme. Sabe por que Moisés teme? Porque ele conhecia a sua insuficiência. Eu sei que quando nós passamos por períodos de dificuldade, por períodos de opressão, nós olhamos para as nossas limitações. Quando nós passamos por momentos de tristeza que abalam as nossas estruturas, nós olhamos para tudo que nós não conseguimos fazer. E era exatamente isso que Moisés estava vendo. Ele olhava para ele, um homem humilde, um homem carente, um homem onde tinha tudo dentro do Egito e lhe foi tirado tudo depois que saiu do Egito. Um homem aonde ele cresceu depois no meio de um povo simples em Midian. Ele se casou com uma mulher simples e virou pastor de ovelhas. Ele era um homem simples e conhecia o poder que o faraó tinha e que o povo egípcio tinha. Existem coisas na nossa vida que nós desconhecemos. A diferença é que quando Deus se manifesta em nós, nós precisamos entender que Ele está conosco e tudo que nós conhecemos passa a ser pequeno diante da poderosa mão do Senhor que se apresentará diante de nós. Quando Deus se manifesta a Moisés, Moisés diz assim: Senhor, quem sou eu para chegar diante de Faraó? Quem sou eu, Senhor, para enfrentar aquela nação tão grande? Quem sou eu para vencer aquele povo que oprime gerações e gerações de hebreus? E aí Deus mostra para ele que o maior objetivo dele é não só livrar o povo da escravidão, mas sim receber a verdadeira adoração. Porque quando Deus diz a Moisés no versículo 12: eu estarei com você e eu quero te dar uma prova. Sabe, queridos, a maior dificuldade que nós temos é de compreender o momento da vitória. É de como nós resistiremos e sairemos vitoriosos diante de uma batalha. Não importa ela qual seja. Pode ser uma dificuldade financeira, uma dificuldade amorosa, uma dificuldade no meio da nossa família. Tudo isso que nós estamos vivendo agora é um grande faraó que se levanta sobre todas as nações. E nós olhamos e dizemos: não existe nada maior do que esse vírus atualmente. Não existe nada mais abalável do que esse vírus. Não existe nada que possa vencer. Não há cura, não há precauções. A verdade é que todos nós seremos atingidos. A verdade é que uma hora ou outra nós ficaremos doentes. E agora, Senhor, o que faremos? Aí Deus se revela a nós e diz: eu estou com vocês.
eu estou contigo e a prova que eu dou a vocês. A gente pensa, vai ser a vitória, vai ser o livramento, vai ser a conquista. Essa é a maior prova que Deus vai me dar. Quando eu vencer, eu tenho certeza que Deus está comigo. Não, Deus diz assim: a prova de que eu sou com vocês é que quando vocês vencerem, quando vocês saírem do Egito, vocês vão vir prestar um culto a mim. E sabe por quê, queridos? A maior prova que Deus dá não é a vitória, mas sim a adoração. Porque nós não sabemos quanto nós iremos adorar verdadeiramente Ele quando nós estivermos vitoriosos sobre a nossa maior dificuldade. Nós não temos ideia de quanto o peso desta glória, dessas provações, dessas dificuldades que nós estamos passando, irá produzir em nós algo melhor e maior do que nós nem podemos pensar ou imaginar. Você já parou para pensar que a maior prova que Deus tem da garantia da vitória é Ele mesmo? Porque quando Moisés pergunta para ele, Deus, quem eu vou dizer que o Senhor é para aquele povo, para aquela nação, para Israel e para todos os antecessores de Moisés, um nome era muito importante. Moisés significava o quê? Salvo do rio, resgatado do rio. Abraão, pai de multidões. Isaque, filho do riso, ou riso. Cada nome tinha um significado. Assim como os deuses que o faraó adorava, cada um representava algum animal, alguma mitologia, tinha um símbolo, porque existia um nome que contextualizava, que dava valor para aquela esfinge, para aquela adoração. Tudo precisava ter um nome, uma origem. Mas Deus olha para Moisés e diz: eu sou o grande eu sou. Eu sou o que eu sou. Deus é Deus. É Ele quem garante a tua vitória. É Ele quem faz o que Ele quer. É Ele quem é a essência. É Ele quem é o propósito. É Ele quem tem a chave da nossa vitória. É Ele quem garante a nossa conquista. É Ele quem garante que nós somos provados, mas não seremos abalados. É Ele quem garante que nós habitaremos em uma nova geração, em um novo lugar, em um futuro muito ou não muito distante, um novo Israel independente do que nós chamamos de vitória. Deus diz que Ele é o Deus Yahvé. Eu sou o grande eu sou. Então por que temer? Deus se lembra e faz Moisés se lembrar de todas as alianças que ele havia feito com os seus antepassados. Ele se lembra que ele era o pai de Moisés, o pai de Isaque, o pai de Abraão, que ele tinha uma aliança com todos esses povos, com todos estes homens, e que essa aliança não tinha sido quebrada. Ei, Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de promessa, e ainda que você não tenha feito aliança com Ele, Ele tem uma aliança para fazer contigo. Ele espera a sua posição, Ele espera o seu conhecimento, o seu quebrantamento diante da soberania dEle, para você se lembrar das promessas que Ele fez no passado e quer fazer no presente para garantir um futuro para a sua vida. A Bíblia nos revela que nessa passagem Deus mostra quem Ele é e o que Ele quer do povo de Israel. A essência de Deus é essa. Deus é Deus. Deus é soberano. Deus é justo. Deus é onipresente. Ele viu a dificuldade do povo de Israel. Ele é onisciente. Ele ouviu e entendeu o clamor do povo de Israel. E Ele é onipresente, porque naquele momento Ele desceu. E quando Deus desce, algo acontece. É isso que nós estamos vivendo nesse tempo. Eu não acredito, eu não creio que nós estamos diante de todas essas transformações sociais, econômicas e espirituais e não podemos ver a mão de Deus ali.
Eu vejo a mão de Deus. Eu sei que você também vê. Porque nós clamamos por décadas para que Deus levante um avivamento sobre essa nação e que isso se espalhe sobre todo o mundo. E eis que todo o avivamento parte de um povo que o adora, que o clama, mas atinge todas as estruturas sociais daquela geração. É isso que nós estamos vivendo. A nossa geração tem vivido um abalo social. A nossa geração tem passado por uma dificuldade. E a diferença é que o nosso Deus é Deus. E a diferença é que o nosso Deus desceu do céu e está no meio de nós. Deus está conosco. Deus é conosco. E ei, não é porque Ele está conosco que nós seremos livres, que nós seremos afastados, que nós não seremos atingidos. A Bíblia diz que as 10 pragas do Egito atingiram o Egito e 4 delas atingiram o povo de Israel. Acontece que na 4ª praga, aliás, 3 delas, na 4ª praga, Deus chega para Moisés e diz: ei, vá até Faraó e diga para ele que agora eu farei distinção do povo de Israel para o povo judeu, para o povo egípcio, perdão. Dentro do povo judeu, as moscas não atingirão a sua casa. Eles moravam na faixa de Gósen, num lugar um pouco mais afastado do Egito. E ali as moscas não chegaram. E a partir da 4ª praga, nenhuma outra praga atingiu o povo de Israel. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu estou dizendo para você que algumas provas irão atingir a sua casa. Estou dizendo para você que sim, nós seremos atingidos, mas nós não seremos abalados. Porque o que Deus quer fazer em nós é para provar o seu poder no meio de nós. Muitas vezes as provas atingem a nossa vida, atingem o nosso ser, para que elas produzam em nós algo muito maior. Você pode vir comigo? Rapidinho, como diz um amigo nosso, rapidinho, vem comigo. Vem comigo lá no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Está com a tua Bíblia ainda na mão? Pega ela lá, marca, risca, põe a tua canetinha ali, para você não se esquecer dessa palavra. Versículo 17 e 18. Aliás, vamos começar lá do 16. Ela diz assim, ó: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queridos, todas as nossas tribulações estão produzindo em nós peso de glória. Agora volta comigo lá em lá em Êxodo. Corre comigo no Êxodo capítulo 11. Eu quero te mostrar por que é que a praga atingiu o povo hebreu. Um pouquinho só, mas não muito. Preste atenção. Êxodo capítulo 11, versículo 3. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros de Faraó e pelo povo. Eu não sei se você entendeu, mas essa tribulação que você tem passado, essa dificuldade que você tem passado, ela serve muitas vezes
para produzir em você algo como que se fosse um exemplo, um espelho para as pessoas que não têm o Deus que você tem, que não serve o Deus que você serve, e dizer assim: mas como é que pode? Ela está passando pela mesma coisa que eu estou passando, mas ela parece que não está sendo abalada, ela parece que não está sendo atingida, ela tem menos comida do que eu dentro de casa para comer, o marido dela está sem emprego, ela está sem emprego, os filhos dela não estão indo na escola, não estão fazendo tarefa, mas ela levanta todo dia cantando, clamando a Deus, ela ora, ela pede, ela busca, ela tem um sorriso no rosto, porque vai chegar um tempo em que o peso da glória de Deus vai se manifestar na sua vida, e todos aqueles que não davam nada para você vão respeitar o Deus que você serve, vão querer saber de onde vem essa força que você tem. Não é só porque você venceu, mas é porque o Deus que você serve estava com você durante a tua prova, durante a tua dificuldade, durante a tua provação. Na semana passada eu caminhava ali na minha rua, e preste atenção, eu cruzei com uma vizinha, e eu percebi que o rosto dela estava transformado. Nós estávamos indo em sentido contrário, eu voltando para casa e ela saindo da casa dela, e eu demorei para perceber que era ela. Quando ela se aproximou, ela estava chorando e dizia assim para mim: ai, Marcela, me desculpa, mas eu estou tão nervosa com tudo que está acontecendo. Eu acabei de sair da casa da outra vizinha e ela falou tanta coisa ruim do que ainda vai acontecer, do que nós vamos passar, das pessoas que vão morrer, de tudo que está acontecendo, que me deu um negócio ruim. Eu comecei a chorar e eu disse: Deus, como é que eu não posso me abalar diante de tudo o que está por vir? E ali nós caminhamos. Meu marido até falou: nossa, demorou, né, amor? Você falou: nossa, demorou. Mas nós demos algumas voltas na quadra. E ali eu dizia para ela o poder que Deus tem quando nós nos firmamos nas promessas dele. Eu sei que você e eu, todos nós, estamos passando por dificuldades. Que em nome de Jesus a sua casa não tenha sido abalada, mas se estiver sido abalada, você tem um Deus, você crê em um Deus, e é o mesmo Deus que livrou o povo de Israel, é o mesmo Deus que guardou o povo de Israel, é o mesmo Deus que usou Moisés como tipificando a um Cristo, mas que agora mandou um Cristo e que representa e que livra toda a nossa angústia. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas tribulações. É Ele quem garante a nossa vitória, é Ele quem garante a nossa conquista. Ainda que os povos serão abalados, ainda que os montes muitas pessoas serão atingidas, nós não estaremos abalados diante dessa dificuldade, porque nós estamos em Cristo, e com Cristo nós venceremos. Acontece que o que Deus espera de nós não é a conquista da vitória. Acontece que o que Deus espera de nós não é que nós somente nos alegremos, Cleverson, em de um povo cativo ser apontado como um povo respeitado. O povo de Israel, de escravos, se tornou um povo honrado no meio dos egípcios. Os egípcios tinham medo do poder que Deus operava sobre eles, e começaram a entregar os despojos, os ouros, as pratas. Moisés saiu de lá como um assassino em fuga, mas quando retorna, se torna um homem muito honrado pelos mais altos poderosos da sociedade egípcia. Deus não quer só mudar a sua história, Deus não quer só transformar a sua vida, Deus não quer só fazer de você um novo homem, uma nova mulher. O que Deus espera de nós está lá no versículo 12, no capítulo 3 do livro de Êxodo, que nós o adoremos depois que tudo isso acontecer. Eu já consigo ver e contemplar, quando tudo isso passar,
como você vai estar transformado, como você vai estar modificado, como você vai estar grato por Deus fazer com que você passe por isso e seja mais uma pessoa melhor, que seja alguém além do que você imaginou, porque só Deus faz isso conosco, só Deus nos transforma, só Deus pode atribuir ao nosso caráter o peso de glória. Ei, querido, se nós fôssemos receber o que nós merecíamos, se os egípcios fossem o povo de Israel, se o povo de Israel fosse receber o que eles mereciam, eles não iam receber só 3 pragas, não, eles iam receber as 10. A Bíblia não diz que eles não receberam as outras 7 porque eles não mereciam. A Bíblia diz que eles receberam porque Deus estava com eles. Nós não merecemos o que nós recebemos, porque se merecêssemos, nós estaríamos mortos. O que nós recebemos é a graça de Deus, e esse peso de graça vai transformar em nós uma glória para transformar vidas, não só a nossa, mas vidas da nossa volta. Nós precisamos entender que Deus se faz canal, que Deus nos usa, e a maior vontade dele não é que nós não temamos as pragas, e nem que nós saiamos vitoriosos de toda essa pandemia, mas é que nós saiamos diferente, para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Porque quando Deus, manifestado em carne através de Jesus, se apresenta a uma mulher no livro de João, ele diz que não importa aonde nós o adoremos, mas o que importa agora é que nós o adoremos em espírito e em verdade. Nós precisamos entender que o que Deus espera de nós é a verdadeira adoração, que nós já somos gratos por tudo que temos, mas que nós precisamos também ser gratos por não termos o que merecemos, por não recebermos aquilo que nós merecíamos receber. E isso quem fez por nós foi Jesus. Assim como Moisés, tipificando a Cristo, salvou o povo hebreu do Egito, Cristo nos salvou da maior crucificação que nós tínhamos para receber, que era a morte. O peso do pecado foi lançado sobre ele. Eu quero chamar você agora, aonde você estiver, para dizer isso. Você consegue adorar a Deus por essa verdade? Por agradecer a Ele que nós não somos merecedores do que nós temos recebido? Verdadeiramente, Senhor, nós reconhecemos que não merecemos a graça que o Senhor tem nos dado, que o peso do nosso pecado, Senhor, foi tirado de nós e lançado para Cristo naquela cruz do Calvário. E quando Ele se fez oferta como o único cordeiro, como um sacrifício vivo, Ele levou sobre si tudo aquilo que eu merecia receber. Não é isso que nos abala, não é uma pandemia que nos abala, não é uma doença que vai extinguir o povo de Deus na terra, porque nós sabemos quando isso termina. Nós temos o caminho, nós temos a história do começo ao fim. Nós sabemos para onde iremos, nós sabemos o que passaremos, nós sabemos o que nós temos que enfrentar, o que nós precisamos crer e aproveitar neste tempo de dificuldade é que Deus quer produzir em nós um peso de glória, um peso de glória. Nós seremos transformados, nós seremos modificados, nós não seremos mais como nós éramos antes. Produza em nós, Senhor, uma transformação. Eu quero que o ministro Cleverson venha adorar a Deus. Vicky, sobe para cá.
E você aí na sua casa entenda que lá no capítulo 3 de Êxodo, no versículo 12, está o objetivo de Deus. Quando Ele coloca o seu povo em provação. Quando isso tudo passar, Ele quer que nós o adoremos. Que Deus é esse? Que busca em nós somente uma adoração. Ele não quer o nosso ouro, Ele não quer a nossa prata, Ele não quer o nosso sacrifício imolado, os nossos filhos, as nossas riquezas. Ele quer a nossa adoração. E é por isso que nós precisamos aproveitar esse tempo que nós temos, esse tempo que nós temos de adoração, de entrega, para o adorarmos dentro da nossa casa, para o adorarmos verdadeiramente, longe de câmeras, longe das pessoas, longe de quem quer que seja. É agora, é nessa hora, é nesse momento que Deus quer se mostrar a você, que Deus quer te conhecer e demonstrar o quanto Ele espera e anseia pela nossa verdadeira adoração. Adore conosco. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Diga, és Deus de perto, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que tremendo aquilo que Deus falou conosco nesta noite, igreja. Não sei se você prestou bastante atenção, mas dentre tantas coisas que Deus falou conosco, uma coisa me chamou a atenção. Algumas provações Deus irá permitir que passemos por algum motivo, para nos provar, para nos dar crescimento, para nos levar a um outro nível, para nos forjar. Mas a palavra que Deus nos trouxe foi muito clara. Ele pode permitir a provação, mas Ele é acima de toda e qualquer provação. Ele pode permitir alguma dificuldade, alguma luta, mas Ele está acima de todas elas. Ele pode ter permitido sim este vírus, esta pandemia, mas Ele está acima
deste vírus e desta pandemia. Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo que é na terra, tudo que é no céu, tudo que está embaixo da terra, adora o seu nome. Não há lugar melhor para estar do que nas mãos deste Deus e no centro da sua vontade. A pastora Marcela dizia, depois que isso tudo passar, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Depois que isso tudo passar, Ele espera de mim e de você o perfeito louvor e a mais verdadeira adoração. Enquanto estamos passando também, mas depois que passar, estaremos num nível mais excelente com Ele. Amém? Receba esta palavra no teu coração, guarde ela, assiste ela de novo, assista os outros que pregaram nesses dias de culto online. Não fique só assistindo séries e filmes, assista também, mas assista. Dê um tempo para Deus, reserve um tempo de qualidade, assista de novo as mensagens, assista estudo bíblico, assista coisas boas que vão edificar a tua alma. Amém? E nesse tempo nós estaremos glorificando o nome dEle. Se você pegou aí já o bonde andando, as contas da igreja estão aqui, mais uma vez, o PicPay, aqui o aplicativo, né? A conta do Sicredi, a conta da Caixa Econômica. Se você não pegou o momento da oferta, do dízimo, eu quero aqui te oportunizar. Talvez você chegou só na hora da palavra aí. Então, pegue o seu celular. Nós somos uma geração digital, e agora é hora de você ser digital também, para adorar a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Anote aí, pegue aí, tira uma foto aí da tela, ou faça ali o QR Code ali, coloque, faça o que você precisa fazer. Mas não deixe de ser fiel a Deus. A obra carece da tua fidelidade. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela vida do Nenê, da Vitória, do Yuri, que estão aqui, do Marcos, que está aqui, né? Do nosso irmão lá da mesa. Como ele chama? Felipe. Felipe está guerreiro aí nos jovens, ele está ali ajudando, está aí também, né? Temos aqui, está lá em cima, Deus abençoe sua vida, Felipe, namorado da Vitória, nosso público ali, ó. Eita glória, dando glória ali. Receba esta palavra, e não se esqueça, domingo às 19h30, culto da família, reserve o tempo para o Senhor. Eu sei que domingo é um dia, né, que nós estamos aí de costume mais folgados, mas reserve o domingo. 19 horas já vai se achegando ali para o sofá, né? Já vai se aprontando ali para adorar o nome de Jesus com a família, para cultuar a Deus. Amém, meu irmão? Vamos orar agradecendo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por este culto. Ainda que online, não tem problema. A tua igreja, ela se constitui das pedras vivas, espirituais, que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, Senhor. Obrigado por esta igreja que tem, Senhor, perseverado, Pai, não tem se deixado levar, se deixado abater, não tem se afastado, não tem te esquecido, Senhor. Obrigado por esse culto aqui de louvor, de adoração, culto racional. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui sadios e aí nas casas também. Obrigado por estar guardando cada um de nós, Pai. E se porventura, Senhor, aleluia, Pai, algo acontecer, que o Senhor esteja conosco, Senhor, nos dando a cura, nos dando livramento. Nós cremos neste Deus, num Deus de milagres, o mesmo que fez ontem, hoje e que fará eternamente. Aleluias. Muito obrigado, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração ao teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Quero também cumprimentar os irmãos aqui. O Espírito Santo me lembrou do Paraguai e da Argentina. Perdão, irmãos, eu não havia lembrado, mas o Espírito Santo me lembrou agora. Cumprimente os irmãos das congregações de Mingaguaçu, de Santa Fé,
e aqui de Porto Iguaçu, da Argentina, porque muitos estão aí assistindo. Deus trouxe isso agora no meu coração. Então, que Deus te abençoe, que Deus confirme as suas promessas aí aonde você está, além das fronteiras. Os jovens também semear. Eu creio que muitos estão aí também adorando a Deus. Aquele abraço. Logo, logo estaremos de novo aqui nos reunindo em nome de Jesus. Amém? Que a graça salvadora do Filho Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. E você diz amém. Deus te abençoe e até domingo em nome de Jesus. Aleluias. Fique em paz.